Glória a Deus. Bom dia, paz do Senhor a todos. Deus seja louvado pela vossa vida. Se sente um momento, por favor. Um momento. Glória a Deus. Bom é estarmos aqui louvando a Deus, amém? Exaltar o seu santo nome. Enquanto a gente se prepara aqui, hoje eu vou ter apoio do Ministério de Ensino com algumas questões didáticas aqui, em nome de Jesus, tá bem? Então sejam todos muito bem-vindos mais uma vez para adorar a Deus, amém? Que o Senhor Deus, em nome de Jesus, louva as nossas vidas, tá? Não com palavras, como dizia o apóstolo Paulo, mas com poder. Poder de Deus sobre a vossa vida, em nome de Jesus, amém? Vocês ficaram bastante de pé, por isso eu quis deixar um momento assim, tá? Para você respirar, né? Falar, estou aqui. Aleluia. O motivo de estarmos aqui, praticamente ele é primordial. É para adorar e exaltar ao nome de Jesus. Esse é o principal dos motivos. Os outros todos podem existir, mas eles vêm em segundo plano. Eles vêm em primeiro plano. Nós nos reunimos como igreja de Cristo, a fim de adorarmos a Deus. E nessa mesma atmosfera de glória a Deus e aleluia, porque isso não vai mudar, tá? A menos que você consiga ficar quietinho aí com as coisas que Deus está fazendo e vai fazer ainda, tá bom? Então eu quero reiterar aqui mais uma vez e dar ênfase a dizer que você tem liberdade para adorar Jesus. Quem entende isso, levante a mão assim, bem alto e diga assim, glória a Deus. Oh, aleluia. Começamos a nos, interagir juntos. Por favor, se coloque de pé um momento. Deixa aqui para você ver. Olha aqui para mim. Gente, acontece comigo assim. É claro que eu sempre me preparei. É claro que eu leio bastante, tá? Mas quando eu chego aqui na igreja e entendo a responsabilidade que é trazer a palavra de Deus, e isso é muito sério, tá? Então quando eu dobro os meus joelhos no meu lugar ali, eu digo, Deus, o Senhor mesmo. Fala ao Senhor mesmo, porque o que o Senhor falar é o que a tua igreja precisa ouvir. Não é o que ela quer, é o que ela precisa. Se você entende isso, eu quero te dizer em nome de Jesus. Eu tenho uma palavra da parte de Deus para te entregar nesta manhã. Feche os olhos, por favor. Feche os olhos. Unção na cabeça, pé na terra. Mas o pensamento, eu quero convidar aí comigo no lugar mais alto que você puder para dizer glória e aleluia, bendito seja o nome de Jesus. Vamos fazer isso juntos. Eu quero te convidar, porque hoje a sua história será mudada. Hoje você veio aqui para sim, vitória de Deus. Não importa a circunstância, importa que Deus tem vitória para você hoje em nome de Jesus, tá bem? Daqui a pouco o Adriano não fala mais. Aqui é a palavra de Deus. É o Espírito Santo do Senhor que vai direcionar a mensagem de Deus para nós. Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai. Eu sou apenas o teu servo, Adriano. É necessário que cite isso, Pai. Importa sempre que o Senhor cresça e que eu diminua, a fim de que a sua palavra seja anunciada. Pai amado e Deus eterno, nós, Senhor, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Não há nenhum conceito humano, nem opinião humana nisto, a não ser a tua palavra, que permanece viva no céu, e ela é revelada a nós na terra, Pai. Por isso, em o nome de Jesus, Senhor, também a tua palavra diz no Salmo 51:17, que um coração
contrito, um coração quebrantado, Deus não despreza, Pai. Quebranta o meu coração, o nosso coração, Senhor. E nos dá condição de receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós nesta manhã, de forma que sejamos totalmente, Senhor, plenamente convictos, ó Pai, de que a Tua palavra é fiel e verdadeira em nossa vida, Pai. Enquanto oramos, enquanto ministramos a Tua palavra, Senhor, o Senhor é soberano para operar curas, milagres, maravilhas, libertação. O Senhor é soberano, Pai, para derramar sobre nós porção dobrada do Espírito Santo, a fim que encontremos, Pai, verdade total de adorar e glorificar o Seu nome. E desde já, onde houver um adorador, e eu sei que tem muitos aqui hoje, Pai, que a Tua glória, o Teu poder repouse sobre ele, sobre ela, em nome de Jesus. Amém e amém. Então a gente vai ler o texto, tá bom? Juntos, e depois a gente vai tomar em nome de Jesus, tá bem? O texto para esta série de mensagem, Jesus é o nosso exemplo, tá? Hoje o texto é: perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem, tá? É facinho, né? Então a gente pode junto em nome de Jesus. 1, 2, 3. Obrigado, se assentem, por favor, tá bem? Eu quero convidar vocês, mais uma vez, a olhar para a cruz nessa manhã. Quero convidar vocês mais uma vez, e quantas vezes forem necessárias, tá? A olhar para algo que mudou a história. Essa cruz hoje aqui é simbólica, tá? Ela é simbólica porque o que você está vendo aqui é uma cruz vazia. Sim ou não? Quem está vendo uma cruz vazia aqui? Sim. Ela está vazia. Mas eu quero um pouquinho, tá? Para poder a gente entender qual é o propósito desse dia de hoje. Levar vocês até a cruz e entender esse texto, tá bem? Esse de fato é um dos momentos, eu diria um deles, porque isso envolve todo um período, tá? Que realmente mudam a história de toda a humanidade. Esse é um momento que deveria ser olhado por nós todos os dias, quando a gente acorda de manhã, levanta, abre os olhos, se a gente começar a entender esse mistério e olhar para a cruz, entender que a cruz é capaz de mudar a nossa história todos os dias. E muito mais do que isso, entender coisas que são também de grande importância. Como assim? Que nela nós temos redenção pelo sangue de Jesus. Quem entende isso? Nós temos a redenção. Peraí, irmão, quer dizer que a cruz me dá redenção quando você está cercado pelo inimigo, quando você está cercado pela enfermidade, quando você está cercado pelo problema, mas em um determinado dia de manhã você levanta, você olha para a cruz, você olha para Jesus e você diz: eu posso vencer, porque a cruz de Cristo me dá redenção. A cruz de Cristo me dá isso. A cruz de Cristo, ela traz para a nossa vida muitas coisas. Não daria nem por 2 horas eu consegui relatar todas. Mas ela traz o perdão de Deus à nossa vida. A cruz traz o perdão. Aqui nós temos a definição para vocês do que é o perdão. Tá bem? Está escrito ali, ó. Ato pelo qual uma pessoa é desviada de cumprir a sua sentença ou punição, remissão de pena, ofensa e dívida. Essa é a definição
simples e eficaz aqui, ó, do que é perdão. Então eu quero que você faça assim, respira assim, ó, e diga para você mesmo: eu estou livre de cumprir a minha sentença. Você pode fazer isso? Havia uma sentença sobre a minha vida, e a sentença era de morte, né? Eu não vou ser indiscreto e perguntar se alguém quer morrer hoje aqui, né? Se alguém quiser morrer aqui, levante a mão. Acho que não tem ninguém que quer morrer hoje, né? Pois deixa eu te dizer algo de Jesus. A morte estava sobre a minha vida. Estava. Isso é uma conjugação verbal passado. O pecado estava sobre a minha vida, tá? É o pretérito imperfeito. Esse perfeito, posso dizer, ele esteve. Não está mais. O poder das enfermidades estavam ou estiveram sobre a minha vida. Havia sobre mim, havia sobre o ser humano, havia sobre nós uma sentença. E esta sentença está desde a fundação do mundo. Quando Deus olha para o ser humano e é Deus quem dá a sentença, Ele fala assim: olha, quer saber? Certamente morrerás. Então, a palavra de Deus voltada para a minha vida, e o motivo, um dos que o perdão me faz ter uma vida melhor. Então, eu poderia atribuir muitas coisas ao perdão na manhã deste dia, mas eu quero começar com uma aqui. Ele me traz alívio de culpa. Tristeza não pode mais me dominar, nem me apontar nenhum tipo de culpa sobre a minha vida. Não preciso mais andar olhando para o meu pé, cabisbaixo, triste, abatido, pesado, longe de Deus, longe das coisas de Deus. Eu não preciso, a partir do momento em que eu entendo a graça de Deus sobre a minha vida, chamada perdão. E quando eu entendo o perdão, quando eu recebo, quando eu compreendo o perdão de Deus, agora eu passo a ter comunhão com Deus, agora eu posso ter proximidade com Deus, agora eu posso falar com Deus, agora eu posso ouvir, e muito mais do que isso, eu posso vencer. Eu posso vencer. Então, quero te convidar também a vencer, em nome de Jesus. Como é que eu posso vencer? Está o segredo, né? Perdoa as nossas dívidas. Os discípulos, eles que são ensinados por Jesus durante 3 anos do seu ministério, em um momento da história, no evangelho escrito por Mateus, eles param em volta de Jesus e diz: Senhor, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. E crente, irmãos, precisa aprender a orar. Crente que quer ter comunhão com Deus e terá comunhão com Deus, ele precisa aprender a orar. Aprender com quem? Com o pregador? Aprender com Jesus. Então é muito interessante quando eu começo a olhar para mim mesmo cada dia. E eu começo a dizer: eu preciso sim aprender com Jesus. E uma das coisas muito interessantes é que o perdão, ele traz a nós quem nós realmente somos. Porque nós éramos pecadores. Hoje nós somos filhos de Deus. Hoje nós somos filhos de Deus. E filho de Deus não anda em atrito com o Pai. Filho não anda caçando confusão com o Pai. O filho procura comunhão com o Pai. E por procurar a comunhão com o Pai, agora os discípulos, eles cercam a Jesus, disse: nós queremos aprender a orar da forma correta. E hoje a gente vai dar ênfase aqui, quando Jesus está dizendo, está ensinando algo muito profundo aqui. Não é possível obter perdão de Deus se não houver uma reciprocidade. Tá bem?
Você entende isso em nome de Jesus? Que o perdão precisa ter um efeito aqui dominó, chamar assim, tá? Eu preciso receber perdão, sim, todo tempo. Mas eu quero convidar você a liberar perdão. A liberar o perdão. Quando eu libero o perdão, eu trago a comunhão para mais próximo de mim. Quando eu libero o perdão de Deus em favor da minha vida, em favor do meu próximo, seja lá qual circunstância é, eu trago para mim, sobre a minha vida, eu vindico sobre mim a palavra de Jesus e a oração de Jesus. Então é muito importante, relacionado ao perdão, para quem quer receber, também liberar perdão nessa manhã. As coisas atrapalham a nossa vida e ficam guardadas dentro de nós, como se fosse um armário com alguma coisa que está lá no cantinho, uma sujeirinha, uma poeirinha, alguma coisinha que está lá guardada, e a gente não libera o perdão, e Deus está esperando que façamos isso, para que a eficácia desta palavra venha sobre a nossa vida. Então é muito bom entendermos isso, que precisamos liberar o perdão. Vamos ver se a gente consegue mudar. Tiago, por favor, mude aí para mim. Eu quero contar a vocês aqui uma história que Deus me deu aqui hoje, tá? Eu quero falar sobre Jesus, que Jesus é o centro da nossa pregação. Jesus, um pouco antes de ser crucificado, no Evangelho de Jesus, capítulo 14, começa a falar assim, olha, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Lá em Números, capítulo 21, conta uma história do povo já liberto por Deus, já saído do Egito, eles já estavam caminhando para outros ares, para a terra prometida, e eles começam a pecar contra Deus, eles vivem situações adversas, situações difíceis, talvez porque não tinha cântico, né? Talvez estava faltando oração lá, talvez estava faltando reflexão todo dia, não é isso que importa agora, importa que eles começam a pecar contra Deus. Eles começam a murmurar contra Deus. E em um dado momento eles começam a ser afligidos por serpentes de bronze. Agora, no deserto, na areia do deserto, como ia emergir serpentes de bronze? Então Deus, por querer o seu povo próximo deles, Deus quer mostrar a eles que o pecado vinha carregado de uma sentença, vinha carregado de uma punição, e agora eles começam a ser afligidos pelo mal, eles começam a ser afligidos pelo problema, a vida deles se torna muito difícil, cheia de dor, cheia de problemas, cheia de dificuldade, eles não conseguiam mais ser o povo pelo qual eles eram chamados para ser. E eles vão até Moisés, eles dizem, Moisés, nós pecamos contra Deus. Nós pecamos contra o Senhor. Eles confessam o seu pecado. Nós pecamos contra Deus. E ele diz, ore a Deus, peça a Deus para que faça alguma coisa, que nós estamos sofrendo mais. Nós estamos sendo afligidos pela serpente que sai do nada. A gente anda pecando por aí, querendo ou sem querer, mas a justiça está começando a nos incomodar. O mal está nos matando, o mal está nos ferindo. E a Bíblia diz que ele ora a Deus. Deus orienta, ele diz, levante uma haste lá no deserto de 13 metros de altura. E Deus diz a ele, oriente o povo, para que cada vez que eles pecarem e se arrepender do seu pecado, eles vão olhar para essa serpente levantada no deserto e o mal não os afligirá. Essa é a ideia. Essa é uma ligação.
A questão de tudo está relacionada. Para quem você está olhando? Para onde você está olhando? Qual é algo que toma a sua atenção? Quando você se distancia de Deus, você começa a olhar para onde? Você começa a clamar a quem? Você começa a fazer o quê? Então Jesus aqui dando a lição antes de que tudo aconteça, dizendo: é importante olhar para Ele. É importante que quando você estiver em algum momento ausente da presença de Deus e o mal começar a te perturbar, e algo começar a querer influenciar a sua vida, e algo começar a punir você ou tirar você do sério, Deus já está ensinando desde antes. Você precisa olhar para Jesus, você precisa olhar para o perdão e o arrependimento de Deus. Quando você olha para Jesus, vai trazer a você a cura, vai trazer a você a libertação, vai trazer a você o livramento. Então, neste caso, já lá em Números, o perdão já vinha trazendo livramento. E quem não precisa de livramento, Deus aqui. Agora quem precisa, deixa eu ver a sua mão levantada aí, dizendo: eu sou um adorador. Eu quero olhar para Jesus. Não importa que o Filho do Homem fosse levantado. Eu quero olhar para Jesus agora. A gente seguindo, né? Eu vou dar para vocês, Jesus, bases bíblicas, tá bem? Relacionadas ao pecado, para que a gente entenda o que escreveu João 9, se você quiser, depois você vai ter esse slide aí que a diretoria de ensino vai colocar. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda a injustiça. E aqui eu vou entrar em uma pergunta, que ela é retórica, você já sabe a resposta, tá? O ato de Jesus, a ação de Jesus, ela é capaz de perdoar o seu pecado? Ela é eficaz para perdoar o seu pecado? Você olha na morte de Jesus, você olha no sacrifício vicário, você olha no próprio Deus entregando a si mesmo, e no momento em que Ele está entregando, no momento em que os nossos pecados, as nossas culpas são colocadas sobre Ele, neste momento Ele se vira, olhando assim, ó. Porque Jesus vê além da cruz, irmão. Jesus, Ele vê eu. Jesus, Ele vê você. Ele está vendo além da cruz. Ele está vendo adiante. Ele está vendo aonde poderia alcançar e vai continuar alcançando. E agora Jesus vira e diz: Pai, perdoa-lhes. Jesus está oferecendo a sua vida em sacrifício. E ainda assim, Jesus está suplicando o perdão sobre a minha vida. Será que eu recebo? Será que você recebe? Levanta a mão e glorifica a Deus, para mim entender que o perdão de Jesus está mais uma vez chegando sobre a sua vida hoje, agora te lavando como um todo, né? E aí você vai entender algo da parte de Deus, quando o Salmo 46 começa dizendo assim, ó: há um rio cujas correntes alegram a cidade, santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalado. Tem um Deus aí no meio da sua história. Tem um Deus aí no meio da sua vida, no meio da sua caminhada. Tem um Shalom Adonai, tem um Elohim, tem um Deus Rafá, tem um Jeová Sabaote, tem um Deus Shalom, tem um Deus Chamá, Deus Todo-Poderoso na sua história.
Ele está no meio dela, no meio dela. Ele está, aleluia, ele não está nem para lá, nem para cá. Ele está no meio. Está no meio. Aleluia. Aleluia. Não tem culpa, não tem pecado que vai impedir você hoje de adorar Jesus. Não tem culpa, não tem nada que vai impedir você hoje de receber a bênção de Deus. Não tem culpa, não tem pecado que vai impedir você hoje de receber a cura de Jesus. Aleluia. Aleluia. É só confessar, não tem receita mágica. Jesus é o centro da história. Quando eu olho para a cruz todos os dias, e minha história começa lá. É assim. A história até eu encontrar com ele era uma, mas quando eu encontrei com ele, a minha vida morreu na cruz. A minha história começa na cruz. A minha vida começa na cruz. A bênção começa na cruz. O milagre começa na cruz. E João escreve dizendo: Ele é a propiciação, pode ver, pelos nossos pecados. Não só pelos nossos, porque pessoas ainda serão alcançadas, mas pelos pecados de todo mundo. Então eu sempre uso um termo assim, né? Eu gosto de falar do pão, às vezes para exemplificar umas coisas, acostumei com isso. Alguém te dá R$5 para você. Vai na padaria, compra pão. Aí você vai lá, você compra só 5 pão, né? Que agora só dá 5, né? Muita graça que nos mantém firme e forte, né? Bendita graça de todo dia. Compra 5 pão. Pagou. Você está indo para cá carregando pão. De que pão? É seu, você não pagou? Isso. E ele é o pagamento por todos os nossos pecados. Quando você peca ou eu peco, eu fico devendo. Eu fico devendo santidade a Deus. Eu fico devendo obediência a Deus. Não teria como eu ir lá em cima pagar se não fosse através do santo nome de Jesus. Quem entende isso, glorifica. Eu vou lá hoje, eu vou falar com Deus hoje, mas eu vou através do santo nome de Jesus. Eu vou hoje, vou lá hoje, né? Eu vou, aleluia. Glória a Jesus, glória a Deus. Louvado é o nome de Jesus. Então, eu quero te convidar. Aqui o Salmo 86:5. Tu és bondoso, perdoador, Senhor rico em graça, para os que te invocam. Vamos seguir. Vamos para um conselho de Paulo aos Efésios aqui, tá? Estude e procure saber o que era a cidade de Éfeso. É muito legal, não dá para falar isso, não vou passar as horas da tarde, tá? Mas eu vou só adiantar para você dizer que era uma cidade totalmente idólatra. Adoradores da deusa Diana. Tá bem? Aí depois você vai procurar lá saber em nome de Jesus. Quando a cidade de Éfeso, ela é convertida ao Evangelho. Quando ela recebe a Cristo, através de Paulo e das suas pregações. Quando eles vão pedir conselho a Paulo, como é que a gente vai se tornar agora uma comunidade cristã? Como é que a gente vai dar testemunho do que aconteceu na nossa vida, na nossa história? Como é que vai mostrar as mudanças que o Evangelho de Cristo trouxe a nós na vida? Então ele é muito enfático, dizer lá, sejam bondosos. É difícil na sociedade atual, tá? Eu estou falando aqui sobre o desafio de ser crente, cristão, chamado por Deus. Não vou sair do foco. Eu
estou falando aqui de pessoas que Deus levantou para contra a maré do pecado, tá? Eu estou falando aqui com pessoas que Deus chamou para posicionarem e dizer assim: eu sou Cristo, a minha vida é de Cristo, por isso eu preciso seguir as orientações de Deus. Então Paulo ele fala: sejam bondosos, compassivos, que também pode ser traduzido por paciente, tá? Perdoando-se mutuamente, assim como Deus ordenou em Cristo, tá? Seguir. Próximo, por favor. Importante esse, tá? Tristeça o Espírito Santo. Meu Deus, como é interessante olhar por essa ótica. Porque você ou eu queremos viver uma vida cristã saudável, sim. Queremos obedecer a Deus, ficar a Deus. Inclusive, todos nós, é difícil falar para alguém: você quer ser vaso de Deus, você quer ser cheio do Espírito Santo, precisa falar. É difícil, né? Mas eu quero trazer essa questão porque ela é bem relevante, tá? Que se você não perdoa, você entristece o Espírito. Então, a partir de hoje, alguns conceitos, em nome de Jesus, serão mudados e modificados na nossa vida. Pois a palavra de Deus, ela a afirmar, dizendo assim: olha, irai-vos, mas não ireis, tá? E nós precisamos entender o que é essa relação emocional, tá? Da razão, tá bem? Porque por emoções, às vezes perdemos alguns controles, mas não podemos perder a razão, visto que somos templo do Espírito Santo de Deus. Tem um texto que não tem aí, mas eu vou falar eles para vocês. 1 Coríntios 6, do verso 16, diz assim: ó, não sabeis, pois, que sois o templo do Espírito Santo, proveniente de Deus, e que fostes comprados por bom preço? Glorificai a Deus nos vossos corpos, os que pertencem a Deus. Seu corpo é de Deus, a sua vida é de Deus, a sua história é de Deus, seu caminho é de Deus, a sua decisão é de Deus. Agora o Espírito Santo vai integrar com você, porque a sensação de receber perdão de Deus, mas de repassar esse perdão é linda, é maravilhosa. Vamos seguir aqui. Trouxe aqui para vocês uma imagenzinha. Eu queria falar algo para vocês sobre experimentar o perdão, tá? Queria resumir isso, porque senão não dá, né? Vamos tentar fazer isso em nome de Jesus, tá bem? Vamos resumir bem rapidinho aqui. Como é que eu posso experimentar o perdão? Vai ser muito breve, então vou ver se eu consigo ler a referência apenas, tá? Porque é bom apresentar tudo na Bíblia direitinho para vocês. Deixa eu ver se eu consigo aqui, se eu conseguir. Beleza. Eu quero passar uma experiência rápida. Depois vocês vão estudar isso em casa, porque senão eu precisava de mais 1 hora para fazer isso. Não vai dar, tá? É 10 para meia. Eu prometo que vou entregar lá para 1h30, porque tem reunião ainda. No Evangelho de João, capítulo 18, tá? Escute bem aqui, tá bom? No Evangelho de João, capítulo 18, vai narrar um momento em que Pedro, o apóstolo Pedro, tá? Ele vai de longe acompanhando Jesus para o caminho da crucificação. Ele não vai de perto, ele vai acompanhando Jesus de longe. Quando chega no portão, vou ler aqui, ó, Simão Pedro, João 18:15, tá? Simão Pedro e outros discípulos estavam seguindo Jesus por ser conhecido do sumo sacerdote. Esse discípulo entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. O discípulo é João, tá? O discípulo, não cito o nome, é João. Mas Pedro teve que ficar esperando do lado de fora, tá?
Mas o outro, que era o João, era conhecido, conseguiu fazer com que Pedro entrar lá. Tá? Quando Pedro entrou, está acompanhando mais de perto Jesus, tá? Me guarda e fala assim para Pedro: você não é um daqueles discípulos de Jesus? Você não é um deles? Pedro fala: não sou. Vocês conhecem a história, vou rapidinho resumir, tá? A segunda vez, continua na mesma história, tá? Vamos ver se eu consigo chegar. Por 3 vezes eu vou, senão eu não vou conseguir ler o texto, tá? Na segunda vez ele está da fogueira do lado ali. E alguém chega para ele e fala assim: você é um deles. O seu jeito de vestir diz que você é um deles. E a sua forma de falar também diz que você é um deles. Ele diz: não. E a terceira vez, chega Malco. Vocês sabem quem é Malco? Aquele que ele passou a espada na orelha dele lá e Jesus recolocou. Fala assim: você estava lá. A gente foi lá para prender Jesus. Eu te vi lá. Era de noite, bastante gente, mas eu te vi lá. Ele fala: não. A palavra de Deus se cumpre, porque ele escuta aquele lá, como faz o pastor Ailton. Ele escuta o cumprimento da palavra de Jesus na vida dele. E a história diz que Jesus está lá no pátio, e como que se Jesus olhasse assim, o olhar de Jesus se encontrou com ele naquele momento. Foi embora. E chorou amargamente, se arrependeu. Eu vou resumir a história para vocês, porque eu queria falar sobre algo esperando o perdão. Eu preciso falar isso para vocês. Quando Jesus ressuscita, escute bem, Jesus pagou o preço, morreu, ressuscitou. Jesus vai aparecer para Pedro. Pecado vencido. Morte vencida, doença vencida. Você está entendendo? Eu estou falando do Jesus sendo Deus. Eu estou falando do próprio Cristo. Você vai encontrar na história do Evangelho de João, vai dizer que Jesus disse para Pedro, porque Pedro voltou a fazer o que sabia fazer. Ele foi pescar, ele voltou para o lugar. Ele voltou para onde ele se sentia confortável. Onde é? Quem não quer aqui ficar num lugar confortável? É só falar, todo mundo quer, gente. Mas Jesus foi buscar. Jesus foi buscar, irmãos. Porque não importa onde você estiver, não importa qual circunstância você viveu, vive e viverá. Jesus, ele vai te buscar. Você entende isso? Diga glória a Deus. Você entende isso hoje? Diga aleluia. Jesus, ele vai te buscar. Jesus vai te buscar já. Passa-se a história dele colocando fogo, peixe e pão. Eles pescam, voltam. Jesus fala: vocês têm coisa para comer? Mas quando eles chegam, Jesus já está com fogo aceso. E é a história dos 153 grandes peixes que você vai ver na Bíblia. Olha que interessante rapidinho. Jesus, diante de tudo isso, ele olha para Pedro e fala assim: Pedro, tu me amas mais do que estes? Quem são esses? Fala para mim. São os peixes. É o seu ofício. É aquilo que ele fazia, é aquilo que ele gostava de fazer, é o lugar confortável. Jesus está perguntando para Pedro primeiro: Pedro, você me ama mais do que o conforto? Pedro, você me ama mais do que
ofícios. Pedro, você me ama mais do que tudo o que você gosta de fazer. Perceba isso, a pergunta de Jesus é tão importante. Aleluia, aleluia. Tu és o nosso Deus e nós somos teus filhos. Aleluia, quantas vezes for preciso nós temos que abrir de fazer tudo o que gostamos por causa desse Cristo. Abrir mão do nosso lugar de conforto, do ofício. Saber de Deus perdão. A garantia da salvação é o perdão de Deus em nossa vida. A segunda vez ele pergunta novamente: Pedro, tu me amas? E mais uma vez ele pergunta de novo: Pedro, tu me amas? E Pedro começa a chorar, irmãos. Porque ele fica constrangido e ele se pensa na manhã desse dia. E se vai pensar como a nossa Santa assim permitir. Ele olha para ele mesmo, ele diz: para cada vez que eu neguei a Jesus, hoje eu estou dizendo que o amo. Para cada vez que eu deixei de declarar o próprio Cristo, hoje eu estou dizendo que eu o amo. Para cada vez que eu neguei o Evangelho, para cada vez que eu neguei o meu testemunho, para cada vez que eu quis seguir Jesus de longe, eu não quis ficar perto, eu não tive coragem de me aproximar dele, mas hoje ele ressuscitou, venceu o pecado, veio a mim para me dizer: Pedro, tu me amas? É isso que você precisa ouvir de Jesus nessa manhã? É a resposta que você dá para ele, porque ele diz: Senhor, tu sabes que eu te amo, tu sabes, Senhor. Ele experimenta o perdão de Deus na vida dele. Ele experimenta o encontro com o próprio Cristo para a vida dele. E você vai ver que 1 Pedro 4:8, não sei se dá por aí para mim terminar, por favor, que já meu tempo já, eu preciso, em nome de Jesus. Primeira carta de Pedro 4:8, por favor. Senão eu ponho aqui, mas eu quero a ajuda da técnica. Sim, né? A gente consegue juntos ler. Escute isso. Olha aqui. Pedro, aquele que experimentou o perdão de Deus. Aquele a quem Jesus foi buscar. Porque Jesus veio buscar você aqui de manhã. Você já percebeu, né? Já percebeu que Jesus veio buscar você hoje. Jesus veio aqui para trazer uma proposta de como. Então Pedro vai dizer: sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Fique de pé, por favor. Eu quero perguntar a você, antes da gente orar, que perdoa muitíssimos pecados, hein? Que é esse, capaz de dar a sua vida em amor a muitos? Que amor é esse que traz a cura, traz o livramento, traz a libertação? Que amor é esse que é capaz de, mesmo oferecendo-se em sacrifício, dizer: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem? Que amor é esse? Vamos orar em nome de Jesus. Eu quero te convidar a liberar perdão hoje. E quero te convidar a adorar Jesus com liberdade. Adorar Jesus com palavras, com gestos. Adorar Jesus com louvor, com cântico. E entender o quanto a sua vida foi valorizada. O quanto a sua história foi valorizada a partir do sacrifício da cruz. E experimentar o perdão de Deus para a sua vida nessa manhã. Experimentar o perdão de Deus que vai trazer a você a comunhão necessária
Porque escute bem o que eu vou te falar em nome de Jesus. Você que é do altar, você vai voltar a ser do altar. Aleluia. Você que é da oração, você vai voltar a ser da oração. Você que é do cântico, do louvor, vai voltar a ser do louvor. Deus vai falar com você, está falando nessa manhã. Tu me amas mais do que estes. Mais do que os teus ofícios, mais do que a tua vida, mais do que a tua história, que foi eu que comprei, eu que paguei, que dei ela. Aleluia. Então eu quero te convidar para um concerto, não com a igreja, não com o pregador, com Jesus. Feche os olhos, por favor. A cruz de Cristo está mudando mais uma vez a tua história. Anakai Shenda Hassuri andarás. Que mandou in Hassuri Adonai. Nekevia Sukemonte e Comanas. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, a tua palavra, Deus, que foi anunciada, que foi pregada, que foi falada, a tua palavra que é viva no céu e que vem nos envolver nessa manhã, Pai, mais uma vez, oferecendo o perdão de Deus para a nossa vida, nos chamando para uma relação mais próxima, convidando a estarmos na tua presença, Pai. Nos convidamos, ó Deus, a abrir mão de muitas coisas, ó Pai, para dizer que te amamos e que vamos fazer a tua obra, Pai, segundo querer, segundo a tua vontade. Ó Deus, a tua palavra, Senhor, o teu servo Jó escreve dizendo: há esperança para a árvore cortada. Há esperança em Jesus, há esperança em Deus, Pai. Senhor, porque ela brotará segundo a tua palavra. Ela brotará segundo o Espírito Santo, Pai, que há de vir sobre nós nesse dia, Pai, nos resgatando, nos restaurando, nos santificando, nos trazendo de volta, Pai, ao amor do Senhor, nos trazendo de volta ao lugar da santidade, nos trazendo de volta ao lugar da bênção. Para que isso aconteça, Senhor, nós nos prostramos diante de Ti, em o nome de Jesus. E nós olhamos para a cruz nessa manhã, dizendo: Pai, perdoa, Senhor, os nossos pecados. Perdoa, Senhor, assim como agora nós liberamos o perdão de Deus. Então esta atmosfera será preenchida como um lugar de glória e aleluia. Glória, 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 glória. Glória, 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 glória. O perdão do Senhor veio sobre nós hoje. Nós podemos obter a santidade, nós podemos entrar no lugar santo, nós podemos adorar. A nossa voz é conhecida, a nossa vida é conhecida. Filhos, como servos que somos. Nós te adoramos dizendo obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Deus, do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém.